a aula de hoje ela está muito relacionada a essa pergunta, porque nós vamos falar de herança quantitativa. A herança quantitativa é uma das matérias mais legais da genética e, infelizmente, a galera, principalmente no estado, na prefeitura não tem, né? No estado, ela geralmente não chega a essa matéria. Isso é muito triste. Eles perdem esse conteúdo. A herança quantitativa, ela tem algumas coisas diferentes. Então, vamos lá. Até hoje, você estava muito acostumado com gene dominante e gene recessivo. Aquele gene dominante domina sobre o recessivo e tal, e impede a sua... Você está acostumado com isso. Beleza. Só que isso acabou. Já era. Quando nós entramos na herança quantitativa, não existe mais gene dominante e gene recessivo. Acabou. Agora nós vamos ter gene efetivo e gene não efetivo. Vou escrever aqui, ó. Gene efetivo. O gene que não é efetivo se chama gene não efetivo. Beleza. A gente estudou na aula passada gene epistático e hipostático. Já é uma diferença. Mas continuava tendo aquela questão de azão é dominante e azinho é recessivo. Só que aqui não. Aqui você vai ter letras maiúsculas e minúsculas, mas nós vamos chamar de gene efetivo e gene não efetivo. Por que a palavra efetivo? Bom, efetuar é somar, não é isso? A gente não sei se quando vocês fizeram aí o Fundamental 1, a professora de matemática colocava arme e efetue, né? No meu tempo de infância era assim, arme e efetue, o tempo todo. Efetuar é somar. Então, nessa herança, o fenótipo ele será determinado por quantidade e não por qualidade. Veja que até o momento a gente trabalhou muito com qualidade, né? Se é verde ou se é amarelo, se o coelhinho vai ser branco ou se ele vai ser preto e branco. Qualidade. Agora não. Agora é quantidade. Então vamos colocar, por exemplo, a altura humana. Gente, existem várias alturas, né? Todas elas são diferentes no quesito quantidade. O fenótipo, a qualidade é a mesma, a altura. Mas a quantidade é diferente. Agora, vamos lá. Como é que a gente trabalha isso aí? Vamos falar primeiramente sobre cor da pele. Bem tranquilo. A cor da pele ela é determinada por 2 pares de genes, que geralmente a gente representa por B e E. Então, a gente vai representar B e E, beleza? 2 pares de genes. Então, vou colocar aqui, ó. Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Em alguns livros pode ter azão, azão, bezão, bezão, enfim, mas eu estou representando como Bzinho, Ezinho. Observe o seguinte. Esse gene, em letra minúscula, ele é chamado de não efetivo. Já o gene, em letra maiúscula, eu vou chamar de gene efetivo. Quantos genes efetivos eu tenho aqui? Vamos lá, participa comigo. Aqui, quantos genes efetivos eu tenho? 2. 4. Vou explicar de novo. Vamos lá, galera. Professor, eu acho que nenhum. Nenhum? Porque esse aí não é efetivo, o senhor falou. Vamos acordar, então? Letra maiúscula é chamada de gene efetivo. Letra minúscula, gene não efetivo.
Então, opa, olha só. A azão é gene efetivo. E o azinho? Não efetivo. Aí você tem aqui Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Quantos genes efetivos eu tenho? Nenhum minuto. Zero. Minúsculo Zero. é Bola. efetivo. E quantos genes efetivos eu tenho aqui? 2. 4. 4. 4. 4. Ok? Agora veja aqui. Olha esse exemplo. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão. E Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho. Quantos genes efetivos eu tenho aqui? 3. 3. E aqui? Peraí. Não tô vendo, Peraí. Rotito. Três, Abaixa a câmera, três. tá meio... 3 Três. também. Abaixa Três a também. câmera. Olha só que coisa interessante. Talvez se fosse uma outra herança, isso aqui faria diferença. Mas no caso aqui, na herança quantitativa, não importa o tipo de gene que é efetivo. Não importa se é Bzão ou se é Zão. O que importa é a quantidade. Você está vendo? Aqui eu tenho um Bzão e 2 Ezões. Aqui eu tenho 2 Bzões e um Ezão. Mas na herança quantitativa isso não faz diferença. O que importa é a quantidade de genes efetivos. Ficou claro isso? Agora veja bem. Olha, eu vou fazer outra pergunta. Quantos genes eu tenho aqui? Genes? 2. 2. Não. 4. 4 genes. Eu tenho o Bzão, o Bzinho, o Ezão e o Ezão. 4. Quantos pares de genes eu tenho? 2. 2. Eu tenho o par B e o par E. Então fica ligado com isso, porque a gente vai começar a entrar em fórmulas agora. Vamos lá. Primeira fórmula. Professor, quantos fenótipos eu tenho numa determinada herança, se ela é quantitativa? Quantos fenótipos? Eu vou usar uma fórmula muito simples. Fenótipo é igual a gene mais 1. Fenótipo é igual ao número de genes mais 1. Por exemplo, na cor da pele, existem 4 genes. Se tem 4 genes, qual é o número de genótipo? De fenótipo, desculpa. Simples. Fenótipo será igual a 4 mais 1. Fenótipo Mais é um, igual a 5. Vamos colocar aqui. Imagina que o peso de melancias, né, é a massa, né? Tá, a massa de melancias seja determinado por 8 genes. Quantos fenótipos, ou seja, quantas massas diferentes eu vou ter de melancia? 9. 9. Porque fenótipo é igual a gene mais 1. Só que, pelo amor de Deus, você usa na fórmula gene e não par de gene. E é muito comum isso acabar com vocês numa questão. Quer ver? Vem assim o enunciado. A cor da pele em humanos é determinado por 2 pares de gene. 2 pares de gene. Quantos fenótipos eu vou ter? Aí o garoto vai lá e pega 2 mais 1, 3 e dá a resposta errada. Então se liga nisso aí, tá bom? Diferencie claramente par de gene de gene. Agora olha aqui. A cor da pele em humanos é determinada por 4 genes. Se eu tiver
essa imagem aqui, eu vou ter 0 gene efetivo. É um fenótipo. Que fenótipo é esse? É o indivíduo branco. Rod, levanta um pouquinho a câmera. Vai perceber. Obrigado. Se o cara, eu vou dar um exemplo aqui. Se o cara tem, por exemplo, Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ou qualquer outra combinação, mas ele apresentando um gene efetivo, ele vai ser moreno claro. Moreno claro. Se ele for heterozigoto para os dois genes, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Ou, por exemplo, olha só, ele pode ser Bzão, Bzão, Ezinho, Ezinho. Tanto faz. Mas se ele tiver 2 genes efetivos, ele vai ser moreno. Que é o moreno médio. Se ele tiver 3, como Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho, ele vai ser moreno escuro. E se ele tiver os 4? Aí, com todo respeito, ele é negão. Entendeu? Isso é regra ou é só um Negão. exemplo? Ele vai ser o negro. Onde? Oi? Pergunta? Onde? Isso é regra ou é só um exemplo que você está dando? Então, a herança de cor de pele é essa. Só que existe uma coisa chamada grau de dominância. Existem umas coisas diferentes. Por Nossa, exemplo, travou tudo para mim. tem uma pessoa que é branca, tá? Mas nem todos os brancos são da mesma cor. Ih, professor, não entendi nada. Veja bem. Eu sou branquelo. Mas se eu trabalhar no sol, isso vai induzir uma produção de melanina maior. Então, eu sendo branco, trabalhando no sol, comparado a um branco que não vê o sol, eu vou ser mais escuro que ele. Mas essa diferença não é determinada por gene. É determinado pelo ambiente. Lembre-se da regra. Fenótipo é igual à determinação do gene mais a determinação ambiental. Ô, professor. Ficou claro isso? Mas, ó, Professor. rapidinho. Cor de pele, a gente costuma dizer que existem 5. Beleza? Fala, Arthur. Na última aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre epistasia, né? Para um gene ele ser estático, ele precisa ser efetivo? Não, aí são heranças diferentes. Epistasia é um tipo de herança. Essa aqui é herança quantitativa, não tem nada a ver com epistasia. Entendeu? Ah, entendi, porque eu achei que, tipo assim, se tivesse um gene aí que fosse epistático, ele ia mudar, ele não ia ser branco, ele ia ser negro. Não. Tá. Então, olha para você entender. Cor de pelo de cão labrador é herança epistática. Cor de pele humana é herança quantitativa. Beleza? Entendi. Agora, olha aqui. São 4 genes e quantos fenótipos? 5. Entenderam isso? São 5 fenótipos. Então, às vezes... Vou apagar, hein? Oi. Às vezes... Ô, Ronte, Oi. Vou te dar o 5 moreno minutos. claro pode ser o pardo? Oi? O moreno claro é o pardo ou o pardo é o moreno? Então, o moreno depende, depende do que é o pardo para você. Entendeu? Quando você fala pardo, é aquela ambiguidade que a gente tem. Eu penso num indivíduo, você pensa em outro. Então, não sei. Quando eu falo, por exemplo, negão, talvez vocês pensem nos negros brasileiros, cara. Mas você já viu um negro africano? Ali é negão mesmo, entendeu? Então, quando eu cuidei de um paciente que veio de Guiné, é uma história muito bonita, né? Ele entrou
escondido no navio que vinha para o Brasil. Ele chegou aqui no Brasil, só que ele pensou que a viagem duraria 7 dias. Ele levou comida para 7 dias, mas o navio demorou mais de 10 dias. Então ele ficou 5 dias sem comer. Ele chegou quase morto. E aí a gente tratou ele e tal, mas precisa ver como é que ele era. Ele tinha 15 anos de idade, era um monstro de forte, né? E as meninas ficaram, né, encantadas com ele. Mas veja bem, cor do olho também é uma herança quantitativa. Mas, professor, quantidade de quê? Quantidade de melanina. Presta atenção. A diferença na tonalidade da nossa pele, do nosso olho, é determinado pela quantidade de melanina que o nosso corpo produz. Então, cor de olho é complicado falar, mas pensa-se que existam 8 genes que estão envolvidos com a cor do olho. Ou seja, eu vou ter 9 cores padrões para olhos, embora esse número chegue a mais de 20. Mas geralmente a gente usa os termos, usa os genes A, B, C, D. Então, o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzinho, Dzinho, é aquele que ia ter o olho azul claro, que é o olho com a menor taxa de melanina que existe, que é o cara que tem 0 gene efetivo. Já o azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão, é o cara que tem 8 gene efetivos. Ele vai ter o olho castanho escuro. Por que castanho escuro? Porque não existe olho preto. Tá? Ah, mas fulano de tal tem olho preto. Eu sei. No dia a dia as pessoas falam olho preto. Mas cientificamente não tem olho preto. Tá? Entendeu isso? Agora olha aqui. Pega sua apostila. Você já ouviu falar em curva de Gauss? Quem já ouviu falar em curva de Gauss? Pode falar aí no microfone. Eu não. Matemática, matemática. Vamos lá. Curva de Gauss. Cara, se vocês aprenderem isso, nossa, vai ser top de linha. Principalmente para a matéria de evolução, que é a próxima matéria que a gente vai estudar. Evolução é top, mas você tem que aprender essas coisas. Olha só. Quando eu falo em cor de pele, você viu que eu falei em número de genes, formando fenótipos diferentes. Agora você viu que tem um indivíduo com 0 gene efetivo e tem um indivíduo com 4 genes efetivos. Ótimo, show de bola. Esse aqui é o branco, branco mesmo. Esse é o negão. Só que quando você faz um gráfico, onde aqui é o número de pessoas, você vai observar que a minoria da população mundial é branca e a minoria da população mundial é negona. Por quê? Porque a maior quantidade de fenótipos existentes são os fenótipos intermediários. Então, você vai ter essa curva aqui, ó, que sobe lá no meio e desce aqui. Essa curva é chamada de curva de Gauss. E a herança quantitativa, se ela for nos padrões normais, ela vai mostrar como resultado uma curva de Gauss. Ou seja, quando você vai analisar a população deveria apresentar essa curva. Grava isso, porque lá na matéria de evolução,
você vai ver por que acontece curvas diferentes em populações. Por que, por exemplo, quando você vai na Islândia, você não tem essa curva? Entendeu? Agora, quando você está no Brasil, você vai ter essa curva de forma perfeita. Mas isso é para matéria de evolução. Ô, professor, Até aqui vocês entenderam? professor, Bom, Pode falar. no caso dos albinos, eles fariam parte da parte branca, tipo, com 0 genes efetivos? Não. Não. O albino é uma herança de primeira lei de Mendel. É o seguinte, existe um gene que permite a produção de melanina, tudo bem? Que é um gene dominante. Quando a pessoa nasce albina, é porque esse gene é recessivo nela. E esse gene não vai permitir produzir melanina nenhuma. O albino, ele não é branco. O branco, eu sou branco, por exemplo. Eu produzo melanina. Eu tenho melanina. Meus olhos são escuros. O albino não tem. O olho do albino é clarinho. Ele tem pouquíssima resistência à luz. Por isso que quase todos os albinos têm problema de visão. Entendeu? Então, o albino é outro caso, é outro gene. Tá bom? Agora, olha só. Você já aprendeu a primeira fórmula. A primeira fórmula é muito simples. Fenótipo é igual a gene mais 1. Bom, se o problema te der um número de fenótipos, você vai saber quantos genes tem, né? Por quê? Porque número de gene é igual a fenótipo menos 1. Se o cara falar assim, olha, tal herança tem 7 fenótipos, quantos genes estão envolvidos? 6, ó. Isso é óbvio. Só que vamos analisar essa questão número 7. Aqui, ó, da página 57. Eu vou ensinar essa matéria com esse exercício, tá bom? Mais uma vez, a gente lê o problema de genética e não entende nada. Normal, observe. O peso dos frutos fenótipos de determinada espécie vegetal varia de 150 a 300 gramas. Do cruzamento entre linhagens homozigóticas que produzem frutos de 150 gramas e linhagens homozigóticas que produzem frutos de 300 gramas, obteve-se uma geração F1 que, autofecundada, originou 7 fenótipos diferentes. Calma aí. Sabendo-se que o peso do fruto é um caso de herança quantitativa, responda as questões e em seguida complete o quadro abaixo dos dados obtidos. Entendeu alguma coisa? Não. Quem perguntou alguma coisa aí para mim? Eu, você tá em qual página? Página 57, apostila 1. Você entendeu alguma coisa? Não. Eu entendi alguma coisa? Não. Isso é normal, cara. É normal. Então, o que você vai fazer? Você vai coletar os dados que são dados no seu problema. É a mesma coisa de uma atividade de física e de química. Tá aquele monstro, aquela atividade de física lá. O que você vai ter que pegar? Os dados. Os dados. Então, vamos lá. A nossa característica aqui é o peso dos frutos. Então, beleza. Então, você vai colocar lá, característica, peso de fruto. Você sabe que não é peso, né? Você sabe que é massa, mas tudo bem. Está falando peso, deixa. Observe que está dizendo que esse peso, essa massa, ela varia de 150 a 300. Ei, aprende uma coisa aqui na sua cabeça. Chega mais perto. Presta atenção. O fenótipo do gene, o fenótipo daquela galera que tiver 0 gene efetivo, nunca será igual a 0. Nunca. Presta atenção.
A altura da pessoa, ela é determinada por genes. Aí imagina o cara que não tem nenhum gene efetivo, é o zero. Qual a altura dele? É zero? O cara é 0 centímetro? Não pode. Então, o cara que tem 0 gene efetivo, ele vai manifestar um fenótipo. Ele vai ter uma altura, ele vai ter uma massa. Então, por exemplo, vamos supor que aqui seja abóbora. O peso, o menor peso que existe, a menor massa que tem é 150 gramas. Esses 150 gramas é a aboboreira que tem 0 gene efetivo, não tem nenhum. Então, olha só. Eu vou usar a expressão FMzinho, que eu vou chamar de fenótipo menor. Professor, isso aqui está no livro? Não. Isso é eu que uso, meu filho. É eu. Isso aqui eu gosto de usar isso. Fenótipo menor que eu vou ter no problema é 150 gramas. Agora, quem que é o máximo? Quantos gramas tem o máximo? Qual é aí, galera? 300 gramas. 300 gramas. Eu vou usar Fzão, Mzão. Olha lá, ó. Maiúsculo aqui, ó. Vou colocar 300 gramas. Agora, o problema diz o seguinte, que uma geração com 0 gene efetivo cruzou com uma geração com o máximo de genes efetivos possíveis. E, obviamente, produziu um indivíduo heterozigoto para todos os genes. Professor, buguei. Ah, bugou? Aqui. Se o cara, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, cruzar com Azão, Azão, Bzão, Bzão, certo? Você lembra pela primeira lei de Mendel que aqui vai ter separação de gametas. Então, quem vai mandar? Vai mandar o Azinho, Bzinho, e aqui vai mandar o Azão, Bzão. Qual que vai formar? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, relembrando, no cruzamento de linhagens puras, sempre obteremos heterozigotos em F1, na primeira geração de filhos. E aí o problema diz que, quando essa geração se autofecundou, cruzou com ela mesma, produziu quantos fenótipos? Olha aí no problema. Quantos fenótipos foram produzidos? 7. 7. Opa! F é igual a 7. Quantos genes estão envolvidos nessa questão? 6. 6. Então, nós temos 6 genes. Ou seja, representando aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, que são 3 pais. Ficou claro aí? Professor, o que eu preciso para resolver essa questão? Você precisa de uma coisa. Olha aqui. O cara que tem 0 tem 150 gramas. O cara que tem 6 genes efetivos tem 300 gramas. Mas e o cara que tem 2 genes efetivos? Quantos gramas ele vai ter? Como é que eu vou saber isso, professor? Você só vai saber isso se você descobrir a taxa de adição. Ou seja, quanto que cada gene efetivo adiciona. Que eu vou chamar de TA, taxa de adição. Tá vendo aqui? Essa taxa de adição, você não sabe, mas tem uma fórmula. E qual é a fórmula? Vamos usar a fórmula. Taxa de adição é igual a fenótipo maior menos fenótipo menor sobre número de gene.
taxa de adição é igual a fenótipo maior menos fenótipo menor dividido por gene. Professor, onde que está isso aqui no livro? Onde está isso na internet? Você não vai achar nunca, filho. Isso aqui quem fez fui eu. Mas Não, isso é fácil. sério. Essa fórmula aqui fui eu que criei. Tá? Então vai aprendendo isso aí. O senhor está mentindo. Então pesquisa. Você vê? Vou fazer aqui, ó. Aqui em cima. Vamos lá. Taxa de adição será igual. Qual é o fenótipo maior? Qual é o fenótipo maior? 7. Fenótipo maior. Fenótipo 300. maior. 300. Ô, Ronte, levanta a câmera um pouquinho. Quanto é o fenótipo menor? 150. 150. Quantos genes eu tenho? 6. Taxa de adição será 300 menos 150. Quanto que é? 150. 150 dividido por 6 dá quanto? 25. Matei a questão. Olha como é que é fácil agora. Vou apagar aqui. Você está vendo esse quadro aqui? Esse? Seguinte. O cara que tem 0 gene efetivo, ele vai pesar 150. O cara que tiver 1, vai pesar 150 mais 25, que é a taxa de adição. 175. 2, 200. 3, 225. 4, 250. 5, 275. E 6, 300. Completou. Se você sabe a taxa de adição, resolveu o problema. Resolveu o problema. Só que ali vem um segundo problema. O autor do problema aqui, do exercício, ele quer saber o seguinte. Olha, cruzou, eu já sei que houve esses 7 fenótipos, mas eu quero saber quantos. Quantos nasceram com 200 gramas? Quantos nasceram com 250 gramas? Quantos? E aí você tem que fazer uma equação, que é uma equação de 6º grau. Você sabe resolver a equação de 2º grau, meu filho? Hã? Segundo ainda vai. Aí de sexto. Agora é sexto. Equação de 6º grau. Olha aqui, ó. Você não resolve isso aqui com facilidade? X mais y ao quadrado? Não resolve? X mais y ao quadrado, a gente não chama de binômio de Newton? Quanto que é x mais y ao quadrado? Como é que eu resolvo isso? Ah, matemática! Bora, galera! É produto notável, professor? Exatamente. Como é que eu resolvo isso? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Olha aí, ó. Show de bola! X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Isso se for equação de 2º grau. E quando é equação de 6º? E quando é isso aqui? X mais y elevado a 6. Como é que você resolve? Hã? Professor Hernani, ó, o professor Hernani, que legal. Hernani chegou lá na associação e falou assim, olha, tá faltando uma matéria de matemática para o ensino médio e tal. Eu queria saber por que está faltando essa matéria no livro de matemática. Sabe qual foi a resposta? É porque quem dá essa matéria é o professor de biologia, não é você não. Que é a matéria de triângulo de Pascal. Veja bem,
O triângulo de Pascal, que está aqui na forma retangular, que eu odeio, detesto, odeio essa forma, ele é a forma de você resolver uma equação de sexto grau. Tá bom? Só que não vai dar tempo de eu falar sobre o triângulo de Pascal. Para que eu uso o triângulo de Pascal? Para resolver isso aqui. Tá bom? Então, olha só, na próxima aula, que é nessa semana, eu vou trazer para vocês como se faz um triângulo de Pascal. Não esse. Eu até ensino para vocês esse aqui, que é o retângulo. O triângulo retângulo. Mas eu gosto do triângulo equilátero. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de montar assim. Tá? Isso aqui eu vou ensinar vocês a montarem um triângulo equilátero, que é o triângulo de Pascal. Gente, um abraço, tá? Fui! Educação Adventista. Muito além do ensino.